Graça e paz. Então, pessoal, vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Somos gratos ao Senhor, Pai, por mais uma vez. O Senhor tem nos abençoado, mais uma vez o Senhor tem nos permitido estar aqui para aprender sobre a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que seja conosco, nos ajude a entender, nos ajude a praticar a Tua palavra, seja conosco, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. De boa aí, Pedrão? Fechou. Beleza. O que é isso aqui, pastor? Ah, tá. Pedrão, na imagem aí tá dando pra ver esse quadro aqui? Mais pra cá? Fechou então. Não vou precisar dele agora não, era só pra saber onde que eu ia pôr ele. Daqui a pouco nós vamos precisar dele. Beleza, fazendo o teste aqui na caneta. Fechou. Pessoal, então, eu acho que quando a gente estava estudando, a gente parou no capítulo 20, não foi? Porque aí do capítulo 20 a gente falou da maldição hereditária. Deixa eu tirar uma folha aqui que está grudada na minha Bíblia aqui. Com muito cuidado. Amassou o trem todo aqui. Beleza, aí eu acho que a gente ia falar... Beleza, a gente falou do capítulo... Nós paramos no capítulo 20 e a gente entrou naquela parte da maldição hereditária. Aí, não vou passar o capítulo 21 e o 22, não, para a gente já entrar no 23 e, tipo assim, eu vou comentar do 21 e 22, né, mas a gente não vai dar muita ênfase nele, para a gente já entrar no capítulo 23 de Êxodo e vamos mesclar também hoje com Levítico capítulo 23. Porque capítulo 23 de Êxodo e Levítico vai falar das festas. E hoje a gente vai falar sobre as festas. Fechou? Então, nós vimos que no capítulo 20 ele fala dos 10 mandamentos, né? E dentro do capítulo 21 e do capítulo 22, tem muitas regras aqui dentro, cara. E assim, não é regra que é enfadonho você ficar lendo, é coisa bacana. Dá para você ler. Ô Pedrão, depois você desloga o WhatsApp daí no computador, porque senão quando chegar a mensagem vai ficar dando notificação no vídeo, eu acho, né? Eu poderia deslogar ele aqui. Você sabe deslogar aí? Então fechou, porque aí não vai chegar a notificação aí, vai ficar dando barulho aí. Aí então, no capítulo 21, 22, ele fala acerca de muitas leis, e assim, muita lei, tem lei bacana aqui, cara, coisas que você vai entender, que tem uns que você vai achar engraçado, né? Você vai assim, nossa, essa lei disso? A Lília que morre de rir de vez em quando, ela, nossa, tinha uma lei que tinha lá, que era assim, assim, assado, né? E aqui é justamente, ó, quando você pegar para ler, você vai ver assim, a gente não tem aquele, quando a gente fala assim, que antigamente, no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, não era assim? Por que era? Isso era literalmente assim. Por exemplo, se você tivesse um monte de boi e você deixou a porta do seu curral aberta lá, os bois saíram correndo e matou um menino, uma criança pisoteada, no outro dia o vizinho podia fazer a mesma coisa. Ele podia pegar, abrir a porta lá do curral para os bois dele passar em cima do seu filho. Era assim. Aí, e era assim, o que você fez, você pagava na mesma moeda. Então, e tinha algumas exceções, vai falar aqui, lei acerca dos servos, dos homicidas, vai falar a lei acerca dos que amaldiçoam o pai, ou ferem qualquer pessoa, a lei acerca da propriedade. A gente vai ver que tem umas cidades que chamam cidades refúgio. Isso, inclusive, dá uma pregação topzaça. Chama cidade refúgio. A cidade refúgio, para que ela funcionava? Ela funcionava se você matasse alguém por engano, não por engano, por acidente, né? Você matou alguém por acidente
e para que você não fosse vingado da mesma forma, o olho por olho, dente por dente, você fugia para uma cidade de refúgio e você ficava naquela cidade até você conseguir comprovar que foi um acidente. Enquanto você estava na cidade de refúgio, a lei ela não pegava você não podia ser cobrado por aquilo. Então a galera fugia para a cidade de refúgio, dependendo do tipo de crime que ela tinha cometido, se foi por acidente. Então você vai ver aqui que dentro disso aqui tem a lei assim, se você bater no escravo e ele for morto, você vai pagar por isso. Só que se ele não morrer, depois de alguns dias só que ele morrer, aí o seu pagamento é outro. Se ele não morrer, se ele perder um membro, o castigo é outro. Aí ele vai falar sobre animais, ele vai falar sobre propriedades. Então, aqui é bem bacana essa questão dessas leis aqui. E é bacana você ler elas e entender. A gente não vai passar elas no profundo aqui não, porque senão a gente fica agarrado, que é muita lei. Mesma coisa com o que, no caso? É, o Código de Hammurabi Hammurabi é um imperador, tipo um imperador que viveu no período da história bíblica. E ele, assim, a gente vai ver que tem um código, tem um livro, né, um relato que chama o Código de Hammurabi. E nesse Código de Hammurabi tem muita lei lá dentro, que você vai ver que a lei que os judeus seguiam era muita coisa que já existia no Código de Hammurabi. Era assim, era Deus tirando o povo de Israel, que estava lá no Egito, já tinha quantos anos? 400 anos, mais exato, 430 anos, que estava lá, e agora o povo ia sair do Egito, um povo que estava lá dentro do Egito há 430 anos, ele ia sair do Egito e ir para uma terra que existia centenas de nações e deuses, e eles não poderiam chegar lá simplesmente sem ter uma lei para normatizar eles, porque senão eles iam adaptar tudo que o povo fazia lá. Então Deus, quando a gente lê o Código de Hammurabi, a gente vê que Deus adaptou o povo de Israel a muitas leis que já eram praticadas. Então, a própria circuncisão, existe no Código de Hammurabi, fala da circuncisão. Então, assim, Deus ele meio que já pegou algo que tinha, adaptou para o povo de Israel, e o povo de Israel começou a seguir aquilo. Se vocês tiverem curiosidade, depois dá uma pesquisada sobre o Código de Hammurabi. É bem bacana. Então, aí muitas dessas leis aqui, cara, dá até pregação bacana. Dá umas pregação top aí, quando você vai ver sobre cidade de refúgio e tal. Então, aí vai falar também acerca de escravos. Por exemplo, se o escravo ele tem se ele está dentro da casa do patrão e ele chegou sem ninguém para ser servo. E aí ele arrumou uma escrava e teve um filho. Na hora que ele vai ser liberto, ele vai sozinho, mas a mulher e o filho têm que ficar para trás. Se ele quiser não ser livre, aí o patrão vai pegar ele, vai levar lá no lugar, tipo para todo mundo ver num templo assim, furar a orelha dele para que todo mundo entenda, não, ele foi livre, mas ele escolheu estar comigo porque ele ama minha casa, ele ama me servir. Então, seria o nosso retrato com Cristo. Porque a Bíblia, quando chama a gente de servo, eu lembro até do Edinho, né? O Edinho, um amigo nosso do Brasil, falei aqui que o Edinho faleceu, um cara, colega nosso lá, mas eu vou lembrar dele aqui, porque a gente estava dando um estudo uma vez, o pastor falou assim, que quando a Bíblia citava assim, Paulo, servo de Jesus, aquela palavra servo é escravo, quando você traduz. Aí o Edinho, esse colega nosso, falou assim, não sou escravo não sou escravo de ninguém não. Aí, não, ele falou assim, não, ele tá tratando, essa tradução tá servo, mas ele tá falando assim, Senhor, eu sou seu escravo. Aí ele, não, eu não sou escravo não, nem de Jesus eu sou escravo. Eu falei, ai meu Deus do céu, ele não regulava muito bem não, né? Aí caiu e passou, teve que entender, não, eu te falar, porque existia um escravo, aí ele teve que contar toda a história, aí... Porque aqui o que está falando aqui vai falar do escravo, né? Que se chegar... Porque o escravo ele tinha que ser liberto, ele não podia ficar com o povo o resto da vida servindo naquela casa. Você lembra que
que na lei falava assim, você vai ter um escravo por 6 anos, 7 anos, você tem que liberar ele para ele ir embora, né? Aí, só que poderia chegar num período de liberar o escravo, e o escravo não queria ir embora. Falava, mas eu não quero, a minha vida é aqui, eu quero ficar aqui e tal. Já arrumei uma mulher aqui, meu filho, eu vou ir, vou largar minha mulher, meu filho, porque a mulher e o filho eram propriedade do dono. E aí então, aí eles falavam, levava ele e furava a orelha dele para mostrar assim, ó, ele foi livre, ele teve a opção de ir embora, mas só que ele escolheu ficar. Só que quando ele escolhe ficar e eu furo a orelha dele, ele nunca mais vai ter oportunidade de partir de novo. Agora ele é um escravo que está comigo para o resto da vida, e só que ele não vai ter essa escolha mais de ser livre, porque furou a orelha é uma decisão, ó, vou servir a esse Senhor o resto da vida. Então a nossa situação com Deus nós somos o escravo de orelha furada. Por quê? Nós somos livres para escolher, pelo menos éramos livres a partir do momento, não, eu não quero ser livre, eu quero estar contigo, quero estar com o Senhor, e escolhe o Senhor. Quer perguntar alguma coisa aí, Pedrão? Hã? Na verdade, ele só furava a orelha do escravo, ele não colocava nada no buraco, entendeu? O Pedro está trazendo ali falando para quem está escutando agora online, o Pedro está trazendo aqui uma estrutura aqui para mostrar que o brinco não tem problema. Uma defesa teológica aqui do brinco. Então, aí vai tratar disso aqui. Aí agora, a partir do capítulo 23, o testemunho falso e a injustiça, o ano de descanso e o sábado. Né, ó, o ano de descanso, ele está falando assim, ó, versículo 10, 23, 10. Também 6 anos semeará tua terra e recolherás os teus frutos, mas ao 7º a soltarás e a deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo, como os animais do campo. Assim farás com que a tua vinha, farás com a tua vinha e com o teu olival. Então aqui tinha uma lei com relação ao campo também. Você vai semear durante 6 anos. No 7º ano, você tem que deixar a terra descansar. E o que a terra produzir no 7º ano, vai ser para as pessoas pobres e para os animais. Eles vão, mas vocês não vão lá preparar a terra para ela produzir no 7º ano. Não, ela vai descansar, vocês não vão arar a terra. Então tinha essa lei também. Cara, ó, isso aqui eu dou um spoiler já, né? Nós vamos falar disso, mas eu já vou dar um spoiler para vocês. Existia o seguinte, Deus ele falou com o povo, ó, ele não é aqui nesse momento. Quando o povo está para entrar em Canaã, Deus fala com o povo assim, ó, vocês vão entrar numa terra que vocês vão colher frutos que vocês não plantaram, vocês vão beber água de poços que vocês não cavaram, vocês vão colher de uma nação aquilo que vocês não semearam, vocês não semearam. Aí Deus fala com eles, aí Deus dá a mesma volta aqui e fala, ó, vocês vão trabalhar a terra 6 anos, no 7º ano a terra tem que descansar. E ele dá um recado, porque se vocês não descansarem a terra no 7º ano, eu vou entregar vocês na mão do inimigo, e vocês vão ser presos, e o período que vocês estão presos vai ser um período que a terra vai descansar, para valer o tempo que vocês não estão deixando ela descansar. Então, aí o spoiler é o seguinte, né? Quando a gente vai falar assim, por que 70 anos de cativeiro? Aí, se você for, vai ter um monte de gente, vai ter um monte de explicação para isso. Mas o resumo Deus vai mostrar que desde o início, quando o povo pisa em Canaã, ele nunca deixou a terra descansar. Nunca, nunca. E o povo ficou lá 490 anos aproximadamente. Em torno de 70 anos que o povo deixou a terra não descansou, porque era 6 anos, 7º ano descansava. E esse cara, cerca de 490 anos, e desde 490 anos, 70 anos seria tempo de descanso, e eles não deixaram a terra descansar. Aí o que acontece? O povo é levado cativo, e enquanto eles são cativos, a terra descansa 70 anos, que é o tempo do cativeiro, e depois eles voltam. Aí que eles conseguem, que a terra produz para eles de novo. Mas assim, Deus já tinha avisado, e no dia a gente vai ler tudo certinho, vou mostrar onde que Deus mostrou, onde que ele falou e tal, onde que... Aí quando ele fala assim, vocês lembram que eu falei que se vocês não descansassem a terra, eu ia levar, vocês iam ser presos? Pois é, vai ser agora.
e vocês vão ir porque vocês não cumpriram o que combinaram comigo lá atrás. Então, assim, falou, tem que cumprir. Aí, versículo 12: 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembrareis, nem se ouça da vossa boca. Aí agora ele entra aqui falando assim, as 3 festas. Aí a partir daqui, nós vamos agora para o slide. Esse slide aqui, na verdade, esse slide foi quando eu falei das festas judaicas e escatologia. Então aí eu só peguei assim o livro de Gênesis todo, coloquei um esboço do livro, depois o esboço do livro de Êxodo. Então nós vamos começar a partir do Êxodo. A divisão do livro é do capítulo 1 ao capítulo 6, eles vão falar da escravidão no Egito. Aí pode passar para a próxima, hein, Pedrão? Aí do capítulo 7 ao capítulo 10, ele vai falar das 10 pragas. Para quem está assistindo online, na hora que quando a gente mudar aqui, eu vou colocar na tela aí também a imagem que a gente está usando aqui. E vou deixar esse material, até para você estar aqui, esse material vai estar na descrição do vídeo. Lá no YouTube, na hora que vocês for ver a descrição, assim vai estar. Falando na descrição, vocês viram lá o que eu falei, quando eu gravei um áudio lá, falei que o áudio da última aula deu ruim. Aí eu deixei lá 2 vídeos lá, aqueles 2 vídeos é o estudo de Corinto também, pra vocês não perderem. Pode passar, Pedrão. Do capítulo 13 ao capítulo, quanto que é aquele? 16 ou 18? 16 ou 18? Daqui está muito perto, não dá para me ver não. Do 13 ao 16 ou ao 18 é o Êxodo. O Êxodo, o que é o Êxodo? O que aconteceu? A saída. Esse povo é teólogo mesmo, não tem mexida não, viu? Pode partir para o próximo, por favor. Lá eu acho que era até o 18, hein? Porque ali continua do 19 agora. Então, a entrega da lei do capítulo 19 até o capítulo 24. Pode continuar, Pedrão, por favor. E do capítulo 25 ao capítulo 40, nós vamos ter informações sobre o tabernáculo. Deus ele dando as instruções, como seria feito o tabernáculo, todas as dimensões, tudo assim, detalhado mesmo. Você vê, e isso aqui, deixa eu só mostrar, isso aqui, cara, isso aqui era justamente como era montado o tabernáculo. Nós vamos falar do tabernáculo na próxima aula. Hoje, nós vamos falar só das festas na próxima tabernáculo. O tabernáculo ele era montado assim, ó. Isso aqui, grandão assim, ó. Isso aqui era o pátio. Aí eu já não consigo ver aqui, né? Mas tinha uma parte mais aqui assim, que era o lugar santo, e lá dentro era o santo do santo, que era o lugar que o sumo sacerdote ele ia. O pátio era para todo mundo podia ter acesso ao pátio, tá? Mas o lugar santo, aí já eram os sacerdotes e as pessoas que iriam preparar o culto, né? A questão do sacrifício. E no santo do santo, era só o sumo sacerdote uma vez por ano. E como era aqui eu estava passando a mão no lugar errado, como estava vendo, né? Mas aqui, ó, esse negócio todo aqui era o lugar santo. Lá dentro tinha o véu e o santo do santo. Aí, como que era montado o tabernáculo? O tabernáculo ele era removido e montado de novo, era tipo cabana, né? E eles chegavam, montavam o acampamento, tabernáculo, aí eles colocavam 4 tribos desse lado, 4 tribos aqui, 4 tribos aqui, 4 tribos aqui. O tabernáculo ele ficava no meio das 12 tribos e simbolizava que Deus ele estava no centro do povo. Então, sempre era montado assim, 4 tribos de cada lado, o tabernáculo no meio. O tabernáculo só tinha uma entrada só, principal. Você não conseguia entrar em qualquer lugar. Você tinha que entrar
naquele lugar específico, só numa entrada principal, que você entrava no pátio do tabernáculo. 12 tribos. 3 de cada lado. Eu falei 4, né? Aí foi para 16, né? Eu criei mais 4 tribos ali. 3 de cada lado. Pode dar sequência aí, Pedrão, por favor? Beleza. Agora nós vamos entrar na questão das festas. Nós temos... Ali está escrito assim, tempos determinados, e embaixo vai estar escrito Moed. Moed seria festa, eu acho que a tradução mais correta seria encontros, sabe? Encontro. Então, quando a gente fala de Moedim, nós estamos falando de encontros. Encontros, então, isso aí está falando o seguinte, eram 7 momentos, eram 7 festas no total. 7 festas. As 7 festas é aquilo ali que está naquele... Como é que é o nome daquele negócio de 7 pernas ali? Candelabro, isso aí. Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecoste, trombeta, expiação e tabernáculo. Tá? Então, nós vamos ver essas eram as 7 festas que tinham para o povo judeu. Dessas 7 festas, 3 delas eram as festas que a gente chamava das festas, as principais festas, que eram aquelas festas que o povo ele precisava ir para Jerusalém, não importava onde ele morava, que no dia dessa festa o povo todo tinha que sair do seu lugar e ia lá no templo, era lá que acontecia a festa. Quais eram essa festa? Era Páscoa, depois Pentecoste, depois Tabernáculo. Então, na Páscoa, na semana da Páscoa, nós tínhamos 3 festas junto. Tinha a Páscoa, pães ázimos e primícias. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Então, era as festas que eram combinadas ali, era Páscoa, pães ázimos e primícia. A festa principalzona dessas 3 era a Páscoa. Essa era uma festa de peregrinação, ou seja, o povo tinha que ir lá por causa da Páscoa. E naquela semana tinha mais 2 festas. Aí a outra festa que eles tinham, que era a festa de Pentecoste, que era uma festa de peregrinação também. O povo todo tinha que sair e ir lá no templo para essa festa. E a outra festa era a festa de tabernáculo. Mas ali tudo junto nós tínhamos festa das trombetas e expiação, tudo junto. Mas a festa principal zona era a festa de tabernáculo. Pode dar sequência, Pedrão. Aliás, pode deixar aí, peraí, não precisa mudar não. Essas festas estão escritas em Gênesis, né, capítulo 15. Não está em Gênesis não. Eu até coloquei Gênesis ali, é aquela promessa que Deus fala para Abraão, Abraão, a sua terra, vocês vão habitar em terra estranha, vão voltar aqui daqui 400 anos. Aquela promessa que Deus falou para Abraão. Aí pode dar sequência, Pedro. Ali, aí vai falar o seguinte, no hebraico, Moed ou Moedim, Moed é encontro, Moedim são encontros, é o plural. Então, ela também significa festas, e o significado mais correto para a gente dar é encontros, tá, gente? Então, a tenda da congregação ou tabernáculo usa esse termo. Aí no hebraico moderno vai falar, isso aí não importa muito para nós não. Mas aí está falando de todas as 7 festas, aí Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação e tabernáculo. E na frente de cada nome está o nome em hebraico de cada um, né? Pessah, está aí o Rosh Hashanah, está o Yom Kippur. Então, esses aí são os nomes em hebraico dessas festas, ou desses encontros. Pode passar, Pedrão. Yom Kippur? Yom Kippur seria a festa da expiação, seria expiação de pecados. Foi 2 semanas atrás. E tem também aqui, tem a festa do Hanukkah, que é uma festa do judeu. Vocês lembram que o tabernáculo ele tem 7 hastes.
O Hanukkah, ele tem 9 hastes, o Hanukkah. E o Hanukkah remete a um acontecimento citado lá no livro de Macabeus, a festa das luzes, um acontecimento bacana lá. É tipo um candelabro, mas só que o candelabro tem 7 hastes. E o Hanukkah, ele tem 9. É. Só pode ser do cão esse negócio. O Hanukkah, o que é o Hanukkah? O candelabro, ele tem todo um significado, essas 7 hastes. Tem todo o significado que a gente falar dos utensílios do templo, nós vamos falar do candelabro. Mas o Hanukkah, ele aconteceu na época que a gente tem primeiro a Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma, aquela galera toda ali, período interbíblico. Hã? No período interbíblico, que a Bíblia já não relata eles, está dentro do período interbíblico. No período interbíblico tem os livros de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, que está na Bíblia Católica, né, um livro apócrifo, mas ali ele vai contar uma história de Judas Macabeu, um camarada que vai falar assim que um imperador desses malucos aí, ele entra dentro do Santo, sacrifica um porco lá dentro, e o lugar santo, né, do Senhor, o lugar do judeu e tal, ele entra lá dentro, ele sacrifica um porco, ele profana o altar. E Judas Macabeu, ele com a família dele, eles fazem um movimento e eles levantam contra esse império e eles conseguem, Deus dá a vitória para eles. Eles vencem um império, tipo assim, o povo que estava lá conseguiu levantar e vencer o império que estava profanando o templo, profanando as coisas do Senhor. E aí com isso a comemoração deles, esse Hanukkah é o que faz menção a essa festa das luzes, que é uma festa que foi da vitória, que foi comandada ali por Judas Macabeus. Então, está no livro apócrifo de Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2, mas não está na nossa Bíblia não, tem na Bíblia Católica essa história aí. Mas Macabeus, ele é um livro que é bom a gente conhecer ele. Ele, assim, o que a gente precisa está aqui, tá, gente? Tudo que a gente precisa está aqui, ó. Só isso aqui. Só que o livro de Macabeus, pode. Eles tinham... Acontecimento real. O livro de Macabeus, ele relata uma história real. Só que ele não está na nossa Bíblia. Existiam alguns critérios para que o livro entrasse no cânon, né? Ele tivesse um apoio assim para que ele fizesse parte do cânon. E entre isso, ele precisava ter um amparo assim de algum discípulo ou algum profeta, um camarada assim de peso que ele tenha escrito ou que ele leu e ele recomendasse aquilo para o povo. Ele tinha que ser um livro que ele, como é que fala? Ele era repassado de povo para povo, e as histórias que estavam ali, o povo batia o olho e falava assim, não, isso aconteceu, isso é verídico, ou isso Deus ele tinha amparo bíblico para aquilo, né? Então, existiam várias coisas que estavam dentro das regras para a canonicidade de um livro. Então, esses livros que tem na igreja, na Bíblia Católica, se eu não me engano é 7, ou é 9, acho que é 7 livros que na Bíblia Católica tem, que não tem na Bíblia Evangélica. Eles são livros que não passaram nessa questão da canonicidade, nas regras que tinha, para que... Porque assim, não podia ter história fantasiosa demais, sem lógica, questão de... coisa que não era amparado pelos discípulos, por exemplo, né? Então a gente vai ver tem inúmeros livros apócrifos. Inclusive os livros apócrifos, o que acontece? A gente estudou muito, a gente teve uma aula ou duas de livro apócrifo, acho, quando a gente falou de bibliologia, e a gente falou ali assim que os livros apócrifos, eles eram de leitura normal, as pessoas, esses livros rodeavam assim, o pessoal lia, emprestava para outro, as pessoas tinham conhecimento dos livros apócrifos, e, inclusive Jesus cita passagem de livro apócrifo. Você vê que Judas, ele cita a passagem de Enoque, que é um livro, um pseudepígrafo. Esses camaradas, eles vão citando
passagem de livros apócrifos, porque isso era comum, o livro era de circulação geral, as pessoas liam esse livro. Porém, quando chega num período para eles fechar o cânon bíblico, tinha muito desses livros rodando e eles não sabiam de fato quais desses livros eram bons, porque tinha muitos. Aí, com medo de pegar um livro desse aí que não tinha um amparo, não passava em todas aquelas regras, aquelas normas para ser canonizar o livro, eles falaram assim, cara, como tem muito, a gente não consegue ter o controle, então vamos tirar tudo, tudo. Nenhum deles a gente vai acrescentar. Então tirou tudo e pegou aqueles livros que tem na nossa Bíblia, que são quanto? 66 livros. Então, aí nós temos os 66 livros. Mas assim, tinha o livro para ele ser canonizado, ele precisava ser um livro de circulação geral, ele precisava ter o amparo dos discípulos ou dos profetas, ou foi um livro que o próprio Jesus alimentou dele, leu. Isso aí tinha tudo isso aí nas normas para que o livro ele ficasse dentro do cânon. Então, o livro de Macabeus, embora ele não é um livro que ele não está no nosso cânon, mas ele é um livro histórico, porque o que ele conta é real, entendeu? Ele conta o período que está dentro dos 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, aquele período que a gente chama de período interbíblico. Então, a história de Macabeus acontece ali, e é uma história real, aconteceu mesmo. Então, é importante a gente saber essa história aí, embora não está na nossa Bíblia. Então, aí nós tínhamos aqui, eu estava falando, aí o Hanukkah vem dali, da festa das luzes, que é referente à vitória que Judas Macabeus teve. E o Hanukkah, ele tem 9 hastes, diferente do candelabro que tem 7. A gente sabe que em Israel tem 2 calendários, né? Tem o calendário civil e o calendário religioso. E repara que aqui, ó, eles estão separando aqui para nós, por exemplo, o primeiro mês de Nissan, o mês de Nissan está aqui, ó. O mês de Nissan hoje, o mês de Nissan dele é referente a esses 2 meses nossos aqui, março e abril. Ele pega metade de março com metade de abril e tem Nissan aqui, ó. Aí você vem aqui, por exemplo, na festa de Pentecoste. Quando é que acontece a festa de Pentecoste? No nosso maio e o nosso junho, que é o terceiro mês deles lá. Então, aí o povo de Israel, eles têm esses 2 calendários. Calendário civil e o calendário religioso. Vocês lembram qual ano que a gente está no calendário civil? 5.782, eu acho, não era? Era isso que a gente falou, né? Aí, beleza, pode passar para o próximo, Pedrão, por favor? Nós vamos entrar agora em cada uma das festas, independente. Eu não vou focar muito na Páscoa, porque a gente falou da Páscoa. Todo mundo estava aqui quando a gente falou da Páscoa? Estava todo mundo? Então, beleza. Quem não estava, vou mandar o link lá do vídeo. Hã? Não, mas a boca não falou assim, mas no dia do estudo falou bastante da Páscoa, né? E como que Jesus cumpriu a Páscoa. Porque o que acontece? São 7 festas. 7 festas que a gente traduz como 7 encontros. Cara, e por que isso, por exemplo, vou até adiantar um negócio, por que isso tem a ver com escatologia? Porque existe o calendário de Deus, velho. Deus, ele tem um calendário. Toda vez que acontece um acontecimento, né, redundância, tem um acontecimento bíblico, está dentro de um calendário de Deus para um desses encontros, que são as festas. Nada acontece fora disso, velho, nada. Então, nós temos ali a festa da Páscoa, pães ázimos, primícia. Isso são 7 encontros de Deus com o povo dele. Então, tudo que acontece vem acontecendo nesses momentos que Deus tem que encontrar o povo. As coisas vão acontecendo. E Jesus, quando ele morre, ele vem cumprindo essas festas. São 7 festas. Então, Jesus, vou adiantar aqui o que nós vamos falar. Jesus, ele morreu no quê? Na Páscoa. Não é na festa, né, que eu estou falando. Ele morre na Páscoa. Ele é enterrado na festa de pães ázimos, ele ressuscita na festa de primícia e ele é assunto ao céu na festa de tabernáculo e o Espírito Santo vem.
Aí nós temos mais 3 festas, que elas são escatológicas, que elas não aconteceram. Você não vai ver o cumprimento dela por Jesus. Essas festas acontecem lá no povo, que eles têm que cumprir isso aí. Eles têm essas festas desde quando eles saíram do Egito. O povo de Israel, eles cumprem essas festas todo ano. Só que Jesus cumpriu 4 dessas festas. Ou seja, se é um encontro com Jesus, 7 encontros, ele já cumpriu 4 encontros desses. Aí agora nós temos o quê? Trombeta. Quando a gente fala de trombeta na Bíblia, nós estamos falando de quê? Arrebatamento. Aí depois de trombeta nós temos Yom Kippur. Yom Kippur é expiação. O que é expiação na Bíblia? Grande o quê? Grande tribulação. E depois nós temos a festa do tabernáculo, que é o quê? Milênio. É novos céus, nova terra. Então nós temos 3 festas escatológicas. Trombeta, Yom Kippur, que é a expiação, e temos tabernáculo. Essas 3 festas, Jesus não cumpriu essas festas. As outras 4 ele já cumpriu. Páscoa, morreu, Jesus morre na Páscoa, é enterrado, põe asmo, ele ressuscita em primícia, e ele é assunto ao céu, o Espírito Santo vem na festa de Pentecostes. Que essa palavra Pentecostes a gente só encontra no Novo Testamento, porque a palavra penta é uma palavra grega, tá? Vem de 5, né? Pentecoste, igual de Pentateuco, mas nós vamos encontrar essas festas aqui no Êxodo, em Levítico, como festa das semanas. Não é Pentateuco, é festa... Não, Pentateuco. Pentecoste, Pentateuco. Não é festa de Pentecoste, é festa das semanas que é tratado. Aí, quando vem a tradução do grego, ela passa para festa de Pentecoste. Então, a festa da Páscoa, nós já vamos relembrar aqui rapidaço. O tempo é eu que estou trazendo. Hoje eu trazei mais que todos os dias. Tô colocando ali essas imagens. Pedrão, tá dando para ver aqui o quadro? Então, só lembrando, festa, a Páscoa, o que aconteceu, né? Tinha lá o povo no Egito, casinha. Vou colocar aqui as casinhas tudo igual. Casinha meia boca aqui, mas vocês estão entendendo. Aí nós tínhamos aqui, eu fiz com a caneta errada, mas o sangue vai ser verde agora, né? Aí nós tínhamos aqui isso aqui era povo egípcio, isso aqui, ó. Isso aqui era povo judeu. O que o povo judeu tinha que fazer com o sangue do animal? Na saída, eu não vou falar da Páscoa de novo, porque a gente já falou, tá? Mas o que eles tinham que fazer? Pegar um animal, um cordeiro, eles tinham que separar ele em qual dia? Vocês lembram? No 10º dia, e ele só ia ser morto no 14º dia, ou seja, ele ia ter 5 dias de a pessoa examinando esse cordeiro, para que ele não podia ter defeito, ele tinha que ser um animal saudável, porque esse animal ele ia ser morto, o sangue desse animal, eles iam aspergir aqui, ó, passar sobre os umbrais da porta e na lateral da porta, eles iam fazer isso aqui, eles colocavam do lado aqui em cima, na porta, e esse animal eles iam comer em família, esse animal eles tinham que comer todo o animal naquele dia, não podia quebrar nenhum osso do animal. Se o animal fosse muito para a sua família, você tinha que chamar o vizinho do lado, comer junto dele, e esse animal ele tinha que ser sem defeito, né? Então, aí o que acontece no dia que vem a morte dos primogênitos, que ali é instituída a Páscoa do Senhor. A Páscoa foi instituída na 10ª praga do Egito, na morte dos primogênitos. Veio aqui o anjo do Senhor falou com Moisés: Moisés, passa o sangue nos umbrais da porta. Onde eu ver o sangue, não vai haver morte, não vai ter morte. Aí veio o anjo do Senhor, naquele dia, ele vem aqui, ó, e passa aqui morte no primogênito aqui, porque não tinha sangue. Aí ele chega aqui, ele vê o sangue, ele pula essa casa, e ele, na próxima não tem, ele morte primogênito aqui, e ele dá sequência indo para as próximas casas. Então daqui vem o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa, olha lá, o termo Páscoa em hebraico é Pessá, no grego Pasca, no latim Pascoia, daqui vai ficar ruim para ler. Mas essa palavra, o significado dela, que é o Pessá,
em hebraico, significa literalmente passar sobre ou pular além da marca. Ou seja, a palavra Páscoa significa passar sobre. E o significado da palavra é justamente o que aconteceu. O anjo do Senhor veio, ele viu o sangue, ele passou sobre a casa do egípcio, do israelita, e ele fez juízo no egípcio. Onde tinha sangue, ele chegava, pulava, ia para a próxima casa, via o sangue, pulava, por isso, pasto é passar sobre, que no inglês seria Passover. Então, isso é a Páscoa bem resumidão. Aí nós falamos que Jesus cumpriu isso, porque Jesus ele é o Cordeiro Pascal. E nós mostramos as passagens, para quem não... Quem estava aqui no dia e viu essa aula no dia? Você estava aqui? Você também estava, Ito? Você estava, Bruninho? Então todo mundo estava aqui no dia? Então fechou. Você estava também, pastor? Porque essa aula ela é importante, porque a gente pegou todas as passagens bíblicas que mostra que Jesus ele foi, Jesus ele foi levado, isso aqui, vamos só relembrar um negócio aqui, Hoje nós vamos passar as festas tudo, tá, gente? Vai dar tempo, as festas rapidinho. O animal era separado no 10º dia, tinha o 11º, 12º, 13º, 14º dia. O animal, ele era separado no 10º dia. Ele era separado aqui. Só que ele só ia ser morto aqui, no 14º dia. Ou seja, era 1 dia, 2, 3, 4, 5 dias que esse animal ficava em observação dentro de casa. Esse animal comia na mesa com as crianças. E ele era quase que da família naquele período ali que ele estava dentro de casa. Por quê? Eles precisavam ter estar junto dele, dessa afinidade, porque eles iam ver se o animal tinha um carrapato ou um machucadinho que precisava ser tratado, alguma coisa, porque esse animal ele tinha que ser perfeito para ser ofertado aqui, no 14º dia. No 14º dia. Então eles separavam no 10º dia. Aí quando a gente vai ver lá nos evangelhos, Jesus, ele chega lá, no 10º dia, ele chega um dia antes da Páscoa, ele chega, aliás, no dia 9, a Bíblia fala assim, ele chega 6 dias antes da Páscoa, fala isso, que ele chega 6 dias antes. Então ele chega no dia 9, ele chega. Aí eles falam assim, no dia seguinte é o quê? Dia 10. No dia seguinte, foi o dia que eles pegaram ele, e ele ficou agora, do dia 10 até o dia de morte de cruz, ele foi levado para os soldados, ele foi levado para os fariseus, saduceus, mestres da lei e Pilatos, todos eles questionavam a Deus, se você é Cristo, por que você está falando que faz isso? Você está blasfemando e tal. Aí chega no 14º dia, Pilatos fala assim, eu não encontro nada nele, não estou encontrando nada nele. Ele estava profeticamente falando o seguinte, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então ele estava falando assim profeticamente, esse Cordeiro eu não estou encontrando nenhum problema nele. Ou seja, ele é o Cordeiro que vai ser morto aqui, porque ele não pode ter problema. E Pilatos faz essa declaração por 3 vezes. Por fim ele fala assim, gente, eu lavo minha mão. Eu não encontrei nada nele. Ou seja, profeticamente ele fala assim, esse aí é o Cordeiro mesmo. Ele não tem nada, é ele que vai morrer. Então Jesus, ele é morto aqui, no 14º dia. Fechou? Ele é morto. E isso aqui, quando Jesus ele é morto, estava no quê? Na Páscoa. No mesmo momento que os cordeiros estavam sendo mortos, lá para comemorar a Páscoa, Jesus estava sendo morto. Aí a gente comentou também que Jesus ali, ele aboliu a Páscoa, cristão não comemora a Páscoa, a gente come chocolate, né? Porque é só na Páscoa que tem o chocolate redondo. Mas não pode, por exemplo, departamento infantil no dia, né, pastor? Imagina, entrar todo mundo de coelhinho aqui no domingo, delinho da Páscoa, e todo mundo entra... o coelho não bota ovo, né? Nós podemos falar do que significa Páscoa depois, outra oportunidade. A pastora Jéssica fala assim, pastor, você tem que ter o dia que você vai ensinar assim, em outra oportunidade. Você sempre fala em outra oportunidade, mas esses da outra oportunidade nunca vêm, né? Aí então, aí Jesus ele vai abolir a Páscoa aqui. Ele fala assim, acabou a Páscoa. Ele comeu ali a Páscoa com os discípulos, mas ele institui aqui o quê? A ceia.
Então ele cancela a Páscoa e institui a ceia do Senhor. E agora ele faz mais uma coisa, ó, porque assim, quando ele sai no Êxodo, eles falam o seguinte assim, vocês vão comer essa Páscoa aqui até que eu venha. Até que eu venha não, até que Jesus venha, né? Moisés passou para eles. Jesus vem e eles falam assim, ó, eu já estou aqui agora, não preciso fazer mais. Só que agora vocês vão substituir isso aí pela ceia e vocês vão fazer a ceia até que eu venha. Então ele substituiu a Páscoa pela ceia e o cristão hoje não comemora Páscoa. A gente come chocolate, mas a gente não comemora a Páscoa, né? A Páscoa é... Então a gente faz menção à redenção do povo no Egito. Quando o povo ele sai, aliás, quando o povo sai não, quando Jesus ele morre na Páscoa, aí a gente, Pedrão, pode passar para o próximo aí. Na verdade, pode pular todos esses, vai passando aí, Pedrão, porque agora você vai falar da Páscoa aí, eu quero já ir lá para o Pães Ázimos. Pode ir passando isso aí, Pedrão. Pode pular uns 3 aí. Aí tá falando como deveria ser o cordeiro, como que era a preparação e tal, pode passar lá, eles passando o sangue nas portas, pode passar, Pedrão. Aí eles comendo o cordeiro, como é que tinha que ser, pode passar. Aí fala da morte dos primogênitos, que aí depois fala de Jesus é o nosso cordeiro pascal, pode passar. Pode passar, nem o osso de Jesus foi quebrado. E quando é que Jesus ele cumpriu, como ele cumpriu essa festa? Pode passar. Beleza, deixa aí. Pães Ázimos. Aí então Jesus ele cumpriu a festa da Páscoa. Ele cumpriu a Páscoa e ele foi o cordeiro pascal. Aí agora a gente tem Pães Ázimos. O Pães Ázimos, a gente vai ver em Levítico capítulo 23, ele vai falar das festas, a partir do versículo 6. Tá? Então, fala ali assim, ó, e aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comerei pães ázimos. Nós temos aqui, ó, vamos voltar aos dias. Vocês lembram, ó? 14º dia, não, 10º dia, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º. No dia 10, o cordeiro era separado e ele era morto no dia 14. Aí agora está falando assim, no dia 15, ou seja, um dia depois disso, era o quê? Pães ázimos. 15º dia, começava a festa dos pães ázimos. Então, que era um dia depois da Páscoa. Voltando aqui, a gente está falando da... Não, a gente vai falar daqui a pouco, porque a gente vai falar do dia que Jesus ressuscitou, né? Só que ele vai ressuscitar aqui ainda. Então, o que era a festa dos pães ázimos? A festa dos pães ázimos ela era celebrada um dia após a Páscoa, tá? E ela era festejada até, quer ver, ó? Ela era um dia após a Páscoa e durava até o 15º dia, do 15º até o 20º dia, ou seja, era do dia 15 ao dia 20 de festa, no Pães Ázimos. Então, o Pães Ázimos, eles faziam menção, por exemplo, o que é o... Pedrão, pode pular o próximo aí. O que é o fermento? Pães Ázimos é pão sem fermento, né? É aquele pãozinho ali. Pode passar, Pedrão. O fermento na Bíblia, ele representa o quê? Pecado. Representa pecado. Então, a festa de Pães Ázimos, eles representavam, por exemplo, a velocidade com que eles tiveram de sair do Egito. Vocês lembram a passagem que a gente leu? Que Jesus falou assim, ó, não coloca fermento, porque não vai dar tempo. Era como se as mulheres estivessem esperando a massa crescer, mas não ia dar tempo, elas teriam que sair antes. Então o fermento mostra a velocidade com que eles deveriam sair do Egito, não ia dar tempo da massa crescer e tal. Então não coloca fermento. Então, o fermento ele simbolizava, né, tipo assim, uma velha vida do povo ali no Egito. Ele simbolizava o sistema de Faraó sobre o povo do Egito. Lá, por exemplo, lá no povo de Israel, ainda hoje, quando está chegando na festa da Páscoa não, da Pães Ázimos,
eles têm que limpar toda a casa. Eles limpam a casa, não pode ter nada com fermento dentro de casa, nada. Eles limpam até varrem a casa. As crianças, elas recebem gratificação dos pais para achar coisa de fermento dentro de casa. Isso está na cultura deles. Os pais, na festa da Páscoa, eles escondem pedaços de fermento dentro de casa, de pão com fermento, para no dia da festa, na semana ali que eles estão festejando a festa dos pães ázimos, as crianças começam a procurar dentro de casa para tirar. Todo o fermento tinha que ser jogado fora, não podia ter fermento dentro de casa. Doideira. Tem os ovinhos. Aí eles têm que tirar tudo aquilo. O do ovo vem disso aí também. Aí eles tinham que tirar tudo, e a criança que achasse o fermento, ela vinha até o pai, mostrava, pai, achei, o pai dava uma gratificação para a criança, abençoava a criança, isso tudo simbolicamente, porque quem tinha escondido o fermento era o próprio pai, né? Para a criança, ela achar. Então, naquela semana não podia ter nada com fermento dentro de casa, absolutamente nada. E como é que Jesus ele cumpriu a festa, essa festa dos pães ázimos? Jesus, o que a Bíblia fala que Jesus ele é? Ele é o quê? Ele é o pão da vida. Jesus ele é o pão da vida. Ele é o pão o quê? Ele é o pão sem fermento. Ele é o pão que desceu do céu. E a Bíblia fala, olha, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, fala assim, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que não tinha fermento, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João também fala isso, ele fala assim, sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Isaías também vai falar sobre isso, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E Jesus, ele se declarava, eu sou o pão da vida. Ele falou assim com os judeus, os seus pais comeram o pão no deserto, maná, mas eles voltaram a ter fome. Mas eu sou o pão que se eles comerem, eles nunca mais vão ter fome. Entendeu? Então Jesus, ele é o quê? Ele é o pão, porém ele é o pão sem fermento. Ele é o pão sem fermento. Então, Jesus, quando a gente fala da Páscoa, Jesus ele foi enterrado antes das 18 horas. Por que isso, antes das 18? Vamos já entrar aqui na explicação do dia que Jesus, quando é que ele morreu, né? Nós temos aqui, vamos começar a semana aqui na quarta-feira, não dá para a gente colocar tudo, de quarta até domingo. Nós temos aqui quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. O dia no povo, lá em Israel, ele é até às 18 horas. Então eu vou colocar aqui de 6 a.m., não, vou colocar 6 às 18. 6 às 18, que aí vocês vão saber, 6 às 18. Aí, tipo assim, a quinta-feira, ela começa 6h01. 6h01 já é quinta-feira. Então, 6h01 foi para quinta. O dia mesmo, o dia era contado esse aqui, Isso aqui é um dia lá no povo judeu, lá em Israel. O dia ele acaba 6 horas da tarde, 6h01 começa o outro dia já. É isso lá em Israel, hoje ainda, né? E vai ser assim até a volta de Jesus. 6 às 18, 6 às 18, 6 às 18. Aqui nós já vamos falar, por exemplo, a Bíblia ela fala que Jesus, ele morreu, ele foi ressuscitado quando? Quando é que ele ressuscitou? Vocês lembram? Ele foi nas primeiras horas do dia do domingo, Jesus o quê? Ele ressuscitou, no domingo, tá? Então, o domingo, de fato, ele começa onde aqui? Ele começa no sábado. Ele começa no sábado aqui, a partir de 18h01. Se ele ressuscita nas primeiras horas do domingo, ele ressuscitou aqui ainda.
Não entendi. É, mas, não, mas eu estou falando assim, o horário que o domingo começa, né? Só tipo assim, a hora que ele começa, o domingo começa a partir de 6:01. Marcos 16, quer ver, ó? Marcos 16, versículo 9. Olha o que fala, ó. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Ele ressuscitou de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Jesus, ele ressuscita, então, ele ressuscita no domingo, né? O primeiro dia da semana, ele ressuscitou na parte da manhã. Nós temos aqui, ó, Jesus, ele ressuscita no domingo, ele ressuscita no domingo, só que a Bíblia fala que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, Jesus deveria ficar 3 dias e 3 noites. Então, se Jesus ele ressuscita aqui no domingo, nas primeiras horas aqui, ó, isso aqui era o domingo, e ele tem que ter ficado 3 dias e 3 noites morto, assim como Jonas ficou. Então, se Jesus ele ressuscita aqui, ó, no domingo, se a gente voltar aqui, sábado, sexta-feira, vai dar só 2 dias. Já dá 2 dias. Se a gente pegar, por exemplo, de domingo para sábado, de sábado para sexta, dá 2 dias. Se a gente pegar de sábado para sexta, sexta para quinta, não dá 3 dias completo. Então, vamos fazer agora, tipo assim, vamos fazer ao contrário. Jesus, ele ressuscitou aqui, ó, entre 18 e 6 horas da manhã do domingo, correto? Ele ressuscitou aqui, nas primeiras horas. E ele teve que ficar 3 dias e 3 noites. Aí aqui é um dia, ó, um dia. Aqui é 2 dias. Aqui é 3 dias. Então, e ele ressuscita aqui, ó, entre 18 e 6. 18 e 6. Para nós aqui, no nosso dia, Jesus ele morre na quarta-feira, depois das 18 horas. Só que para o judeu já era quinta lá, porque começa para eles a partir de 6:01. Então, se a gente for fazer a conta ao contrário, Jesus ele morre na quarta-feira, aí ele fica aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, completo. 1, 2, 3 dias. E ele ressuscita aqui nas primeiras horas do domingo. Então, tem uma vertente aí que fala assim que Jesus, ele ressuscitou no domingo, aí de domingo para sábado, de sábado para sexta dá 3 dias. Mas aí não dá 3 dias completo. E se você voltar para sexta-feira também não dá. Nem para quinta não dá. Porque o tempo deles é contado diferente. Então, assim, Jesus ele morre de fato na quarta-feira. Aí completa 1 dia aqui, 2 dias, 3 dias, e ele ressuscita aqui entre 18 horas, que era 18:01, né, que já era domingo, ele ressuscita, como se diz, na madrugada do domingo. Na madrugada do domingo, que para nós eram as 9 horas da noite. Fala comigo. O que é? Hã? Não, a Bíblia fala de 2 fenômenos. No dia que ele morreu, houve uma escuridão densa. 6 horas não é escuro. 6 horas não é escuro. E se você for lá em Israel ainda, 6 horas não é escuro. Só que a escuridão veio repentino. A Bíblia só fala que veio uma escuridão repentina. Mas a partir das 6 horas, ainda é dia lá. É dia. Porém, já começa a contar o outro dia. Por que eles fazem isso? Porque eles pegam assim, quando Deus criou todas as coisas, no Éden, ali no início, no Gênesis, fala assim, e foi tarde e manhã, primeiro dia. Por isso que eles contam o primeiro dia terminando às 6 horas. O dia terminando às 6, por quê? Teve tarde e manhã no primeiro dia. Então, eles querem, por isso a contagem deles é assim, a partir de 6:01 já é um novo dia, só que ainda não está escuro, entendeu? Não está claro ainda. Eu entendi o que você falou, né? Mas isso só faria sentido se 6 horas lá já tivesse de noite. E não está de noite 6 horas. Lá de 6 horas ainda está de dia, entendeu? Você entendeu mais ou menos? É o pôr do sol. É o horário do pôr do sol. A verdade é essa. É o horário do pôr do sol. E é o pôr do sol mesmo. É isso aí que é o horário, a contagem deles é pelo pôr do sol. E a contagem deles é pelo pôr do sol.
Então, Jesus, voltando aqui os pães asmos, Jesus, ele, no quinto dia, 15º dia, ele foi separado no 10, morreu no 14, que era Páscoa. Pães asmos, ele foi o quê? Ele foi enterrado na festa de pães asmos. Eles pegaram ele e colocaram ele na tumba dele, no 15º dia. Então, ele ficou ali o período da festa de pães asmos. Ele ficou morto, tá? Então, nós temos Jesus cumprindo essa festa porque ele é o pão sem fermento. Você vê que não podia ter fermento, tinha que tirar todo o fermento, e Jesus, ele é o pão da vida, ele é esse pão sem fermento. Então, Jesus, ele cumpre essa festa sendo o quê? Ele sendo entregue e enterrado nesse dia, na festa dos pães ázimos. Aí agora, a partir disso, nós temos o quê? A festa do quê? Da primícia. Temos as festas da primícia. Pedrão, pode passar e fazer um favor? O slide. Eu também não vou pegar aqui, não vou ler tudo da festa das primícias, mas o material que eu vou mandar para vocês vai ter tudo bem detalhado. Vocês podem estudar pra caramba. Esse material, esse slide, eu vou mandar para vocês também. Só vai abrir no computador de vocês, mas vocês vão ter o material também. Então, aí eu não vou ler tudo para a gente ganhar um tempinho aqui. Então, agora a gente entra no período das primícias. As primícias, a primícia fala da ressurreição de Cristo. Antes que qualquer cevada pudesse ser comida ou tocada, uma medida tinha que ser entregue como oferta ao Senhor no templo. Tá? O que era a primícia? A primícia era o período da festa da primícia, era um período que a colheita era muito pouquinha, era uma colheita baixinha, não tinha muita coisa para colher. Só que quando apareciam os primeiros frutos para se colher, esses primeiros, que chamavam, era a medida de Homer, que era chamado, os hebreus deveriam trazer os primeiros ramos, que era equivalente a um Homer, da colheita da cevada. E a colheita da cevada era uma colheita fora do tempo, o período das primícias era fora do tempo, por isso que era pouquinho, não era em abundância a colheita. Então, eles tinham que fazer o seguinte, eles viam de longe os primeiros frutos da cevada, e na hora que eles viam aqueles primeiros frutos, eles vinham com uma fita vermelha e amarrava em redor desses frutos da cevada. O que isso queria dizer? Queria dizer que aqueles eram os primeiros frutos e que aquilo eles iam oferecer para Deus. Aquilo era a primícia. Então, por que o fazendeiro ele fazia isso? Pula para o próximo aí, Pedrão, só para eu ver o que está no próximo, por favor. Ali embaixo está escrito assim, ao entregar as suas primícias ao Senhor, o fazendeiro estava reconhecendo a sua total dependência de Deus. Os fazendeiros verificavam os primeiros ramos, que ficavam amarelos, marcavam com a fita vermelha e os colhiam e os levavam ao templo. O propósito dessa oferta era consagrar toda a colheita. Se Deus aceitasse as primícias da colheita, então toda a colheita seria abençoada. O que o cara fazia? Na hora que ele viu os primeiros frutos, ele pegava, falava assim que ele não podia tocar nesses frutos. Esses frutos eram de quem? Era do Senhor. Não podia tocar neles sem que eles fossem apresentados a Deus. Não era que eles não podiam encostar a mão, eles não podiam comer daquilo. Aquilo era do Senhor, era a primícia. Então eles viam isso. Pedrão, o áudio tá beleza no fone aí? Eles viam os frutos, amarravam a fita vermelha em redor deles, pegavam esses feixes e levavam ao templo. Quando eles levavam o feixe ao templo, eles estavam falando assim: Senhor, nós queremos consagrar nossa colheita ao Senhor. E nós queremos mostrar para o Senhor que se o Senhor, aliás, a resposta de Deus para eles era o seguinte: se Deus aceitasse aquela oferta, aquela colheita dele, Deus abençoava toda a colheita. Vocês estão ligados aí, gente? Vocês têm que ficar ligados aí, hein? Fala aí, o que é? Fala aí.
Hã? Não, é no sábado. Não, vamos voltar aqui, vamos voltar vamos voltar o desenho aqui, ó. Voltar aqui, vou voltar o desenho aqui, ó. Não, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Não, é no primeiro dia que ele ressuscita no primeiro dia. No primeiro dia, depois do dia longo, que é o dia da preparação, que era o Shabat, que era o sábado. Por quê? A sexta-feira, era que eu vou colocar de 6 às 18, sábado 6 às 18 e domingo 6 às 18. Esse aqui era o domingo. Então, se Jesus ele ressuscita daqui para cá, ele ressuscitou dentro do sábado. Ele está aqui dentro do sábado, tá vendo? Só que a partir de 6:01, o sábado já era contado o domingo, a partir de 6:01. Só que ainda aqui, ó, ele está dentro do sábado. Então, por isso você vai ver, porque o Shabat deles, ele começava na sexta-feira, 6:01. Só que o que é o Shabat? O Shabat é o sábado, não é isso? O dia de descanso deles não é o sábado? Só que começa na sexta-feira, 6:01. Por quê? O sábado começa 6:01. O sábado começa 6:01. Então, o domingo é a mesma coisa. O domingo deles começa no mesmo dia do sábado, só que começa 6:01. 6:01 já é o domingo. Então, se ele ressuscitou no sábado aqui, ó, se ele ressuscitou 18:01, ele estava dentro do sábado ainda, porém já estava contando que era o primeiro dia, que era o domingo. Era tipo do... É isso aí, ó. Na verdade, isso aí. O Shabat deles é o seguinte, da sexta-feira, 6:01, acabou. É o sexta-feira, 6:01, o cara faz assim, ó. Acabou. Aí tudo tem que ficar na... Nada. 6:01, o mundo para lá, meu filho. 6:01. E isso, esse 6:01 já está contando o Shabat, que é o sábado. Só que está dentro da sexta ainda. Entendeu? Está dentro da sexta. Então aí a sexta, quando virar meia-noite, que vai entrar no sábado dele, mas só que o sábado dele já está contando desse 6:01 do dia anterior. Por causa desse negócio aqui que dá essa confusão. E é por isso, inclusive, que o povo vai lá e faz que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscita no domingo, entendeu? Eles fazem uma confusão danada por causa disso. Mas ficou, você entendeu o que eu falei? Aí, voltando à primícia, aí então o cara ele via os primeiros frutos da cevada, ele separava aquilo e levava para o templo. Chegava no templo e estava falando, Senhor, eu confio no Senhor tanto que eu vou te dar os primeiros frutos da minha colheita. Eu quero confiar e eu quero oferecer ao Senhor. Quando ele fazia isso, ele falava assim, ele estava pensando assim, o fazendeiro, o dono da colheita, ele falava assim, cara, se Deus aceitar a minha primícia, ele está garantindo que a minha colheita toda vai ser abençoada. Ele tá garantindo a colheita. Então ele ofertava isso para o Senhor. Então, aí beleza. Então, como é que Jesus ele cumpre essa festa, né? Eu queria achar aqui quer ver, ó, vou deixar aberta aqui uma passagem aqui que vocês vão escandalizar aí, eu vou deixar ela aberta, porque se eu falar aí, vocês vão escandalizar, vão achar que não está na Bíblia, não. Domingo de manhã, né? Se falar assim... Mas os dois está certo, nenhum dos dois está errado. É por causa da questão do 18:1. Está dentro do sábado, porém já conta o domingo. Então, se estiver falando que é domingo, está certo. Se falar que está do sábado, está certo também, não está errado, entendeu? Mas quer ver, ó? Mateus 27, beleza, deixar aqui no jeito aqui. Aí, olha o que acontece. Como é que Jesus ele cumpre a festa das primícias? Lembrando que o período das primícias, a colheita era somente os primeiros frutos. Não era uma colheita abundante, era uma colheita fora de época. Era uma colheita pouquinha, que quando vinham esses primeiros frutos, os fazendeiros ofertavam para o Senhor. Fala, Senhor, você quer a minha primícia, é do Senhor. E eles não podiam tocar nisso.
não podiam tocar nessa colheita antes que fosse ofertado ao Senhor. Como é que Jesus ele cumpre isso? Jesus ele ressuscita nas primícias. Pedrão, passa o próximo aí, por favor. Olha isso aí, pode deixar. Ezequiel está falando assim, ó, e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, de toda oferta, de todas as vossas ofertas serão do sacerdote. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Aí, em Romanos fala assim, e se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. O que Paulo está falando? Se as primícias da massa, ela é boa, você pega uma massa de bolo. A massa pode ser do tamanho dessa igreja. Se nós pegar um pedacinho dela e colocar lá para fazer, deu certo, quer dizer que toda essa massa está boa, porque eu tirei de dentro dela. Então, o que Paulo está falando assim, se as primícias são santas, também a massa é santa. Ou seja, se Deus ele recebe aqueles primeiros frutos da cevada, está falando que toda a colheita vai ser boa, porque ele vai receber aquilo. Então, como é que Jesus, vou correr aqui, como é que Jesus ele cumpre essa festa? Jesus ele ressuscita nas primícias. O que a Bíblia fala de Jesus? Jesus ele é o quê? Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia da ressurreição. Por exemplo, a nossa garantia que nós vamos ressuscitar, encontrar com Cristo, é Jesus, porque Ele é a primícia. Se Ele ressuscitou, está garantindo o seguinte, ó, se a primícia é santa, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Então, o que nos consola e o que nos comprova que existe uma ressurreição é porque Cristo ressuscitou. E Ele é a primícia. Você lembra que quando Ele ressuscita, a Maria chega nele, ele fala assim, não toque em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. Ou seja, não me detenha. Por quê? A cevada ela não podia ser tocada, não podia ser usada antes de ser apresentada como primícia. Então Jesus fala assim, não me detenha, porque eu ainda não fui ao Pai. Ele fala com Maria. Aí, como a colheita era pouquinha, nesse período não era uma colheita abundante, vocês sabem que quando Jesus ressuscitou um bocado de gente junto com Jesus? Vocês já ouviram falar isso? Eu sei que eu ia ler aqui, para vocês não acharem que era heresia, né? Vamos ler aqui, Mateus capítulo 27. Com sono, hein, irmão? Mateus 27, versículos 51 ao 53. Olha o que diz. Ó, Mateus 27, versículos 51 ao 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Só uma observação. O véu ele se rasga de cima a baixo, mostrando que isso partiu de quem? De Deus. A separação não precisa de véu mais para chegar a Deus. Isso partiu de Deus, por isso que é de cima a baixo. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que estavam mortos ressuscitaram. E saindo do seu sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, Jesus ele foi morto na Páscoa, ele foi enterrado em pães ázimos e ele ressuscitou nas primícias. E junto dele, todas as festas fazem menção a períodos de colheita em Israel. Quando Jesus ele ressuscita na festa das primícias, que era uma colheita pequenininha, ressuscita junto com ele poucas pessoas. E, cara, isso não é coincidência. Isso tudo é simbolismo para nós do que está acontecendo. Jesus ele ressuscita nas primícias. Ele fala assim, eu ainda não fui ao Pai, eu não me detenha, eu tenho que ir ao Pai. A Bíblia vai falar que Jesus ele é a primícia. E o que a Bíblia vai falar para nós? Se Jesus ele é a primícia e ele foi ao Pai como primícia, se apresentar a Deus como primícia,
que era o que as pessoas faziam, levavam a primícia ao sacerdote, para garantir que toda a colheita seria um sucesso. Jesus, ele se apresenta como primícia, e Paulo vai falar, se a primícia é santa, toda a massa é. Jesus, ele se apresenta. Quando Jesus, ele se apresenta, ele garante que você e eu possamos nos apresentar. Porque ele é a primícia, e ele está garantindo, quando ele se apresenta, eu sou a primícia. Então, eu estou garantindo que todos que vierem depois de mim vai ser um sucesso essa colheita, porque eu sou a primícia. Então, Jesus, ele se apresenta, ele como primícia, garantindo a possibilidade que você e eu também nos apresentamos diante de Deus. Então, é aí que Jesus, ele cumpre essa festa das primícias. Vocês entenderam até aqui? Então, o fermento, ele simboliza pecado. Jesus, ele era o pão sem fermento. E Jesus, foi o pão que se fez fermento, porque a Bíblia fala assim que ele não tinha pecado, não conhecia pecado, mas ele se fez pecado, ele se fez maldito por nós. E aí depois disso aqui, você vê que até o seguinte, aí depois entra nas festas. Pode passar, Pedrão, por favor. Não vou falar das outras festas escatológicas, não, porque a gente nem vai dar tempo da gente falar, não. Pode ir passando aí, Pedro, fazendo um favor. Isso aí está tudo falando da primícia. Beleza, deixa aí, Pedrão. Aí depois a gente vai ver que é a festa do Pentecoste, que no Antigo Testamento era chamada de festa das semanas. Festa da semana. Essa festa ela era celebrada 50 dias depois da primícia. 50 dias depois das primícias. E eles, por que era chamado festa da semana? Porque passava uma semana, eles falavam assim, já foi a semana 1, hein? Então aí tinha a semana 2, a semana 3, 49 semanas, e no próximo dia era o dia da festa de Pentecoste, ou seja, 50 dias, né? Porque 7 vezes 7, 49, 7 semanas, 49 dias. No próximo dia, depois das 7 semanas, era o dia da festa de Pentecoste. Então, todas as festas são referentes a quê? Períodos de colheita. A gente viu que na colheita da primícia é pouquinho. Por isso que é primícia, primeiros frutos. Não é uma colheita abundante. Aí nós vemos que em Pentecoste a colheita já é um pouco mais alta. No período da colheita da festa de Pentecoste, ela já é um pouco mais alta. Aí vamos espiritualizar essa colheita, porque a gente entende que Jesus é o calendário de Deus. Quando Jesus ele ressuscita na primícia, ressuscitou alguns mortos que entraram dentro da cidade, muitos viram. Esse pessoal morreu de novo? O que vocês acham? Acho que morreu, quem acha que não morreu? Eles morreram sim. Porque se eles não morressem, nós tínhamos uma heresia violenta aqui, né? Porque Jesus não ia ser a primícia dos que dormem, né? Ia ser essa galera aí, porque quando Jesus morreu, essa galera ressuscitou, mas eles ressuscitaram para morrer de novo, e foi igual Lázaro, o menino que cai da janela enquanto Paulo pregava, a menina Talita, o nome da menina era Talita, né? O que ele fala, né? Talita cume, a menina levanta. Mas esse povo todo foi ressuscitado para morrer de novo. Ninguém teve um corpo transformado. Jesus é diferente. Jesus, quando ele se apresenta como primícia, ali ele está com o corpo transformado já. Então, agora nós vemos a colheita no período de Pentecoste, ou na festa das semanas, já é uma colheita mais forte. Aí o que a gente vê na festa das semanas? Ou na festa de Pentecoste? Quantos ali que se rendem a Cristo? Em Pentecoste? 3.000 almas. Então, ou seja, você vê que a colheita ela foi aumentando, gradativo, e a colheita mais bruta de todas é na festa de quê? De tabernáculo, que é o período da colheita, que é a festa. A festa de tabernáculo é a última. Vocês lembram que eu falei que a última festa é de tabernáculo? Mas no período da festa de tabernáculo nós temos trombeta, expiação e tabernáculo. A de tabernáculo que é importante. E é no período da festa de tabernáculo que a colheita é de fato abundante. Nas primícias a colheita é pequenininha, já em Pentecoste a colheita é um pouco maior, mas a colheita de verdade, a brutona, é
na festa de tabernáculo, que é o quê? Escatologicamente é o quê? No arrebatamento da igreja. Então, nós vemos que em Pentecoste, 3.000 almas se renderam a Cristo, nasceram ali, ou seja, a colheita ela foi maior. Aí a gente vai ver em Jeremias capítulo 8, versículo 20, Jeremias 8, 20, eles falam assim, ó, passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Eles estão falando justamente desses períodos de colheita, que eles não se prepararam para a colheita, eles tinham que se preparar para a colheita, ter uma colheita abundante para eles passassem um inverno rigoroso, já abastecidos por uma colheita boa que eles fizeram. Então eles estão falando assim, ó, passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos, ou seja, nós não participamos dessa colheita, nós não nos preparamos para ela. Isso aqui, se a gente trazer isso aqui para espiritualizar isso aqui com o arrebatamento, a volta de Cristo, isso aqui é o mundo olhando e falando assim, passou a cega, passou o verão e nós não fomos salvos. Falou assim, é a mesma coisa do mundo falar assim, ó, passou que Jesus ele veio, morreu, deixou discípulo, nos ensinou, pregou, mas agora passou o tempo, nós deixamos, passou as colheitas tudo, nós não preparamos em nenhuma, e passou o tempo, nós não fomos salvos. Então, isso tudo está diretamente relacionado às festas. Então, assim, festa de Pentecoste, quando é que Jesus ele cumpre essa festa? Quando ele desce, ele está com, não quando ele desce, quando o Espírito Santo vem, Jesus fala assim, ó, eu vou, mas eu não vos deixarei órfão, vou deixar um outro, que essa palavra outro, quando a gente vai no original, fala assim, é outro da mesma espécie, que é da mesma origem, trazendo uma divindade para o Espírito Santo também. Então ele fala assim, eu não vos deixarei órfão, eu vou enviar quem? Um Consolador. Então Jesus ele cumpre essa festa, porque a colheita dessa festa foi maior que a colheita das primícias. Então Jesus ele morre na Páscoa, ele é enterrado em pães ázimos, ele ressuscita em primícia e ele é assunto ao céu em Pentecoste, e em Pentecoste nós recebemos o Espírito Santo. Agora tem 3 mais encontros que precisam acontecer, que são encontros escatológicos. Trombeta, arrebatamento da igreja. Yom Kippur, que é expiação, grande tribulação. E tabernáculo, milênio. Novos céus, nova terra. Isso aí são os próximos capítulo dessas festas que a gente vai ter. Eu vou passar esse material para vocês. Esse material, eu peguei ele com... Tem um apóstolo chamado apóstolo Lamartine Pozzella. Eu vi um estudo dele muitos anos atrás, das festas, e eles tinham um material top. Aí eu entrei em contato com a igreja dele, perguntei se eu podia pegar esse material deles e usar para... Falei assim, eu vou usar lá na igreja, vou tirar copo, mandar para os outros. Daí eles me mandaram o material em Word, até para eu editar. Se precisasse de colocar alguma coisa, colocar logo da igreja. Aí eu tenho esse material lá, todo. Eu vou mandar aí para vocês. Ele é riquíssimo, cara. Tem tudo aqui, tudo. Porque ele vai falando as referências todas, de todas as festas. E é bem bacana. O nome desse seminário que ele deu lá é As Festas Bíblicas e o Advento do Messias, ou seja, linkando as festas com a vinda de Cristo. Então, gente, por hoje, é só aí que a gente ia passar. Tem mais slides aí, que seriam as próximas festas, mas a gente não vai passar elas, até mesmo que não vai dar tempo. Mas esse material eu vou deixar todos com vocês. Mas isso aqui que vocês aprenderam hoje, fixa isso aí, porque isso aí vai fazer muita diferença quando a gente for estudar, por exemplo, escatologia. Isso aí vai ajudar a gente, porque a gente vai ver que as coisas não são sem lógica. Existe uma lógica para as coisas. E tem toda uma sequência, tem um relógio que está correndo, entendeu? E tem um relógio de Deus, encontro de Deus, as festas são o segredo, entendeu? Então, por hoje é só. Vocês têm alguma pergunta? Fechou, então. Semana que vem a gente volta normal. Na segunda, a gente vai estudar Êxodo de novo, tá? É só essa semana que eu precisava desses slides aí, tudo pronto. Aí semana que vem a gente volta na segunda, Êxodo mesmo, e na quarta-feira voltamos para Corinto. Oh, yeah, é verdade, verdade.
Segunda-feira nós vamos ter um estudo sobre jejum. Lembrando aqui, e na segunda-feira nós vamos ter um estudo sobre jejum. Vamos abrir para a igreja toda. Pode ser que a igreja ninguém vai vir, mas vai ser aberto para eles, né? E na quarta-feira vai ser um estudo sobre oração casada com esse jejum. Entendeu? Tipo assim, cara, a gente tem muita coisa que a gente não compreende com relação ao jejum. E coisas que a gente aprendeu errado, né? A gente aprende tanta coisa errada ao longo da vida e a gente sai transmitindo aquilo errado para os outros, entendeu? Então, algumas coisas que a gente vai estudar esse mês agora, cara, que vai ser bom. Essa questão do jejum, depois vamos estudar oração, que é uma oração linkada com jejum. Tipo assim, quando você fizer o jejum, o que isso aí o que vai mudar na sua vida, né? E também nós vamos, em Corinto, na hora que a gente chegar em Corinto, capítulo 12, nós vamos fazer um estudo brutal dos dons, um por um. Porque não se fala de dons mais, velho. Não fala, entendeu? As pessoas não param para estudar os dons. Porque isso é treinado, entendeu? Tipo assim, você precisa treinar nos dons. O pessoal só quer falar a língua e charabacanta para lá e para cá e acabou, entendeu? Mas não tem ideia para que serve o dom de língua. Pessoal, eu quando era criança, eu ouvia o seguinte, eu querendo buscar o batismo, eu falava assim, vai que eu estou falando de mim, eu estou blasfemando e vou para o inferno. Porque eles falavam, se você falar de você, é blasfêmia. E você sabe que blasfêmia não tem perdão. Eu falei, meu Deus do céu, imagina eu querendo buscar Deus e sem querer eu blasfemo, vou para o inferno. E aí eu pensava isso, né? Falei, rapaz, eu nunca vou falar esse trem, vai que eu blasfemo. Então, assim, foi uma coisa que a gente aprendeu errado. Então, assim, nós vamos, quando a gente chegar em Corinto capítulo 12, que talvez na próxima aula, a gente dá uma adiantada boa em Corinto, porque tem Corinto capítulo, a segunda carta de Paulo ao Corinto ainda. Então, talvez na próxima aula de Corinto a gente já dá uma esticada e para lá no capítulo 11, por exemplo. Aí depois a gente pega do 12 e faz uma aula só dentro do 12, falando de todos os dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, língua, interpretação, discernimento de espírito. O que significa isso, cada coisa dessa? Isso aí é bom para nós. As nossas igrejas, né? Igreja dos pastores também é a mesma pegada. A igreja que crê nos dons tem que saber isso, entendeu? Nós precisamos saber. E isso aí vai ser bom para nós. Fechou? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos permitiu aprender mais sobre o Senhor e sobre a tua palavra. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que mais uma vez, Pai, talvez algo que não tenha ficado claro, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, nos ajude a compreender, nos ajude a achar momentos para colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, Pai. E que isso tudo seja para a honra e glória do Senhor. Leve-nos para nossos lares, Pai, assim como o Senhor nos trouxe a cada um em paz e segurança. E que a nossa noite seja abençoada e que isso tudo, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces comunhão com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém. Amém.